Então, pessoal, chega uma hora, um momento de decisão no TCC, né? Que a gente fica se perguntando qual caminho que a gente segue. A pesquisa de campo ou a revisão de literatura? Qual é a diferença de uma da outra, hein? A pesquisa de campo é quando a gente vai coletar os dados aonde o fenômeno acontece, tá certo? E a revisão de literatura? A revisão de literatura, nós fazemos um agrupamento dos estudos que existem em determinada área. É o que se chama de estado da arte, tá certo? E aí, nós, na nossa primeira live, meu parceiraço Murilo disse o seguinte: Thiago, ó, pesquisa de campo não é para qualquer um. E não é mesmo, pessoal. E ele deu o próprio exemplo, né? Ele disse que a pesquisa dele era em uma comunidade quilombola, distante, e ele precisava de dinheiro para passagem. E não tinha, né? Então foi um fator dificultador. Então, assim, mesmo que você tenha uma ideia foda para executar, se você não tem tempo, né, não tem logística, não tem financeiro para poder realizar a pesquisa, infelizmente a sua ideia não vai poder ser executada. E aí, galera, o negócio é o seguinte, falando de pesquisa de campo e revisão de literatura, né? Algumas perguntinhas, assim, não tem nada definitivo sobre o tema, mas você pode fazer um balanço e aí tomar a sua decisão. A pergunta é: você tem tempo para fazer a pesquisa e para apresentar o TCC? Então, geralmente as faculdades dividem, né? TCC 1, TCC 2. TCC 1 para o projeto, TCC 2 para apresentar o trabalho de conclusão de curso propriamente dito. São 6 meses de um, 6 meses do outro. Então, aproximadamente um ano de trabalho. Você tem esse tempo? A minha parceira Mel, né, nós fizemos uma live há umas 2 semanas sobre como iniciar um TCC na prática. Ela disse: Thiago, por conta da pandemia eu fiquei sem tempo para fazer o TCC. E aí eu falei com ela: ó, já que você está sem tempo, um estudo de revisão de literatura pode ser uma ótima, e uma revisão integrativa melhor ainda. Outra questão que você deve pensar é: qual pesquisa é mais burocrática? Olha, o estudo de campo, né, geralmente é realizado com seres humanos, você vai precisar da autorização da instituição para realizar a pesquisa. Geralmente, as instituições não têm comissões específicas para analisar trabalho acadêmico, então demora. Depois, você tem que fazer o termo de consentimento livre esclarecido, tem que cadastrar o projeto na plataforma Brasil. Esse projeto é apreciado por um comitê de ética, e se ele for aprovado com ressalvas, precisa você corrigir o que eles pediram e retornar o comitê de ética. E aí, meus queridos, geralmente as reuniões dos comitês de ética são mensais. Então, se o seu trabalho vai, é um mês. E se eles pedem para você corrigir as ressalvas, mais outro mês. Então, só aí você já perdeu 2 meses só com o comitê de ética. Você tem esse tempo e está pensando nessa questão burocrática? Qual tema tem mais viabilidade científica? Então, assim, a pesquisa de campo você faz aonde os fenômenos ocorrem. Já a revisão de literatura, ela só acontece porque alguém pesquisou esses dados para poder identificar os fenômenos. Então, na verdade, uma pesquisa ela é complementar à outra, né? A revisão de literatura é um agrupamento de pesquisas primárias. Qual delas é melhor para publicar? Embora algumas revistas ainda aceitem a publicação de revisões integrativas, ainda é, vou falar mais fácil, mas vou falar, é menos difícil você publicar uma pesquisa com dados primários. E qual gera mais aprendizado para você? Aprendizado, eu digo no sentido de você saber lidar em contingências, né? Contingências importantes até. Por exemplo, você marcou de entrevistar um participante, ele não apareceu, tá certo? Tem outras questões também envolvendo o contato com o participante, com o local onde você vai fazer o estudo, tudo isso é muito rico e você aprende, né? Você coletando
os dados aonde os fenômenos ocorrem, você, claro, ganha um aprendizado maior. Então, fica essas questões para você pensar em qual estudo você vai seguir, qual caminho você vai percorrer.